primeiro tópico que a gente precisa ter cuidado dentro da biologia e engenharia ambiental é o ambientalismo e a ecologia política. Embora defender o ambiente seja uma causa importante para todo mundo acredita que o ambiente deve ser preservado, até a Bíblia, não totalmente todo, né? Claro que a gente deve fazer o uso cuidadoso dele, mas o ambientalismo está sendo utilizado politicamente pregar as ideias comunistas e também tentar um refreamento do capitalismo e do cristianismo como um todo. Então, utiliza das ideias ambientais para criar um governo mundial com essa justificativa de defender as causas ambientais. Você tem Charles Darwin, por exemplo. Charles Darwin com a teoria da evolução. É uma teoria que a gente tem que ter cuidado. Porque se você levar ela ao pé da letra e acreditar que toda evolução existe e que tudo veio da evolução, a gente pode acabar tirando a existência de Deus. Então, os professores eles vão tentar te convencer bastante de que a evolução exclui a ideia de Deus, quando na verdade necessariamente não exclui. E por último, o naturalismo, que é da filosofia e da religião, mas que está presente nas áreas de ciências naturais pelos professores, que pregam que somente a natureza é o que importa e o que é o que veio a existir. Na área de exatas, a teoria das cordas, que fala das 11 dimensões, tem algumas pressuposições do multiverso, de outras coisas que temos que ter cuidado nessa área, embora não seja falado muito. Na física é uma área mais nova. Na área de exatas também, na física e filosofia, temos que ter cuidado com a ideia de multiverso, e senão você sempre vai estar caindo na ideia de que existe um universo atrás de universos. E se a gente fosse para outro universo, por exemplo, sempre existiria mais coisa para você investigar e não existiria Deus. Então, ele parte dessa ideia de que existem vários universos e que se existem vários universos, talvez esse Deus não exista. Então é importante ter cuidado. Então, na área de ciências humanas, temos Kant com positivismo. A ideia é que o positivismo é aquela teoria. Tudo que é metafísico não importa, devemos focar apenas na racionalidade. Kant também foi um outro que estava com ele, positivista, que deu as bases também para a Revolução Francesa e deu as bases para essas ideias que vão contra o cristianismo, porque para o positivismo a racionalidade é a iluminação da mente humana. É como se a mente humana fosse iluminada através da racionalidade, que a ideia metafísica não deve existir. Então, aquilo que é importante para tomar decisões sociais deve ser apenas as ideias racionais do mundo natural. Isso já através da nossa razão e não da ideia da metafísica. Então temos que abandonar as religiões e tradições e tudo mais. Tudo isso na frente vai gerar vários problemas e vai gerar o que a gente chama de secularismo. Secularismo nada mais do que é uma consequência do abandono das tradições da religião, pelo fato de a sociedade se racionalizar tanto a ponto de esquecer a existência de Deus e não querer mais, se rejeitar. Então isso está acontecendo muito na Europa devido a essas ideias. Então, por exemplo, também temos Simone de Beauvoir com feminismo e aborto. Então, na verdade, assim, o feminismo não fala muito sobre mulher, nunca falou, na verdade. A ideia de feminismo é mais sobre mulheres que são da área de esquerda. Você critica o patriarcado, você critica os valores tradicionais, você critica você é a favor do aborto. A mulher, teoricamente, para eles, tem que ter o controle do seu próprio corpo. Então, o feminismo, na verdade, acaba sendo um bloco. Surge com Simone de Beauvoir. E esse bloco, feminismo, defende várias coisas, que não é só... E, na verdade, não tem nenhum direito da mulher. É mais a mulher acima do homem, que é o que ela prega diretamente. Então, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque o feminismo, se fosse feminismo de defesa das causas femininas, até eu seria também feminista, mas feminismo como é e como foi organizado sempre foi um movimento político em defesa do aborto, ações antifascistas que, na verdade, são ações fascistas, que a gente tem que ter cuidado aqui. A gente tem muitos movimentos que surgem assim, de criar grupos sociais para combater, por exemplo, o racismo, o fascismo, o machismo, essas coisas todas. Mas esses movimentos, no fundo, acabam sendo tão ou igual piores a estes. Eles surgem com grande hipocrisia. Então a gente tem a ação antifascista, temos o Black Lives Matter, que só liga para o negro que fizer parte da causa social dele. Se for um policial morrendo, às vezes não liga. Então você vai ver vários tipos de grupos sociais que surgiram dessas ideias marxistas sendo aplicadas hoje em dia. Muitos movimentos em geral, por exemplo, o veganismo, movimento identitário, ideologia de gênero, movimento LGBT, tudo isso tem a mesma origem nessa ideia de Marx. E que se difundiram e que você vai ver que ao longo da história as ideias de Marx eles se difundem tanto que tem várias escolas, mas que as principais são essas. Então você vai ver que esses grupos que criticam tanto
o Black Matter, que criticam tanto o racismo, essas coisas, acabam sendo tão igual piores. Não estou dizendo que o racismo é certo. O racismo e essas ideias têm que ser combatidas. Mas esses movimentos, na verdade, eles se tornam grupos sociais que defendem determinado tipo de coisas através dos meios errados e também defendendo uma causa de revolução. Sempre tentando criar caos na sociedade. Nós também temos Thomas Kuhn e o antirrealismo, temos que ter cuidado com esse cara que ele acreditando muito no relativismo e no antirrealismo, ou seja, a gente não pode chegar ou alcançar aquilo que é real. Então isso acaba tendo uma ideia muito relativista, que a gente só pode descrever a natureza, mas nunca chegar à realidade completamente. Então é bom ter cuidado com essas ideias de Kuhn. O relativismo, esse é o meu certo e esse é o meu errado, são conceitos estranhos. Então é uma coisa do relativismo. Cada sociedade tem sua ideia e cada pessoa tem sua ideia e nós devemos respeitar uma ou outra. Não existem verdades absolutas para o relativismo. Então isso é muito focado, isso tem muito na história e filosofia e é importante ter cuidado, porque existem verdades objetivas e que não mudam de acordo com a cultura. Existem coisas erradas, existem coisas certas. Embora nem tudo, claro que tudo tem que ter uma maleabilidade em alguns momentos. A Constituição nada mais é do que no direito as normas e leis que como se fosse guiam um país e que servem de norma para os cidadãos seguirem. E a Constituição, por exemplo, a brasileira, ela se aproxima muito da Constituição comunista da China. Então, é uma das piores constituições que tem, porque ela é bem redundante e ela é cheia de direitos e poucos deveres. É uma ideia também muito do Estado paternalista, como pregado por Marx. Então, a gente tem que ter cuidado também com a Constituição. A gente segue a Constituição, tem que seguir, né, atualmente. Mas a Constituição nossa não é perfeita. Ela surgiu em um contexto, depois do período do regime de ditadura militar ali, que acabou sendo muito influenciada pelas ideias de esquerda que dominavam a universidade naquela época. Então, a gente segue a Constituição, mas a Constituição não é perfeita. Essa não é a Constituição ideal. Então, a gente vai ver que a gente tem uma Constituição muito mais próxima do comunismo e da China e de países comunistas do que outros países.